Versa Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, Castilho? Dependendo do horário. Sejam bem-vindos ao nosso Versa Pod Videocast, sempre com convidados muito especiais. E eu vou fazer aquela pergunta. Castilho, quem que veio nos visitar hoje? Renato, mais um grande convidado, ele tem uma história incrível, ele é fundador de uma empresa que todos conhecem, acredito, né? Que é a Conta Simples. Tem uma história inspiradora e ele está aqui hoje para contar isso para nós, para a gente saber um pouco mais, né? De toda essa evolução da Conta Simples, que é uma empresa de grande referência já, né? E será que ele comeu muito vidro? Eu tenho a impressão que ele mastigou muito o vidro, Renato. Parece que é por aí. Ele que falou no início. Pois é. Estamos aqui com Rodrigo Tonini. Muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Vai ser muito bom te ouvir. Eu já te conhecia, não conhecia pessoalmente, então fico muito honrado de você estar aqui com a gente hoje para contar um pouco dessa história da Conta Simples, né? Como é que isso aconteceu? Como é que você se tornou essa referência, né, no mercado? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Renato, Castilho, de estar aqui, uma honra. Bom, acho que tudo aconteceu muito rápido. Começou... Eu tenho 29 anos, eu brinco, na minha carteira de trabalho, eu tenho uma coisa assinada lá, que foi um estágio que eu fiz, muito rápido também. Depois, desde que eu me formei, já fui empreender. Então você nem pensa em aposentadoria, né? Porque... Não penso. E, curiosamente, quando eu comecei a empreender com a Conta Simples, meu pai chegou para mim. Meu pai teve empresa, aí voltou para o mercado de trabalho e fez a vida mesmo trabalhando em empresas, né? Ele chegou para mim e falou assim: Rodrigo, e aí, você tem um Prolabore? Como que você recebe o seu salário? Eu falei: não, pai, eu tô tirando ali meu PJ agora, depois eu organizo. Ele falou: mas tá, então vamos pagar uma previdência, vamos... Eu falei: não, pai, você não tá entendendo. Minha aposentadoria é a minha participação na empresa. Essa é a minha aposentadoria. Então eu sempre tive essa cabeça, né? Da onde que vem isso? Enfim, acho que é um negócio... Você tem formação em administração pelo INSPER e tem um curso também na Columbia University. Na Columbia, isso. Fiz um summer na Columbia, me formei no INSPER. Antes disso, eu estudei a vida inteira no interior de São Paulo, em Rio Claro. E aí, quando eu me formei, eu jogava basquete. E aí, né, quando você faz um esporte ali na adolescência, você chega na hora que forma no ensino médio, você tem uma decisão a tomar, né? Ou você larga o esporte, ou você vai estudar, ou você vai só do esporte. E eu falei: eu preciso achar um caminho que eu consiga equilibrar os dois. E eu consegui uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Aí fui fazer 1 ano de faculdade lá com bolsa. Não me adaptei, em Iowa, muito frio. E aí eu vi que o basquete também já não era a trajetória que eu tava com mais ambição, assim. Falei: não, tá na hora de eu fazer um movimento. Aí voltei para o Brasil, vim para São Paulo e fiquei no INSPER. Aí me formei no INSPER, desde que eu me formei comecei a empreender. E a Conta Simples surgiu... O meu segundo negócio. Meu primeiro negócio, eu tive uma outra fintech também, de pagamento. Na época, a ideia era fazer uma desintermediação de pagamento de VR e VA por QR Code. Não existia o Pix. Isso foi em 2017. E aí o negócio, por N motivos, não deu certo. E aí nessa trajetória eu vi a dor de cartão corporativo dentro das empresas. Tinha uma empresa lá fora, fundada por brasileiros, que é a Brex. Estava explodindo. Eu falei: pô, o Brasil tem a mesma dor. Sei como começar. E aí eu e o Fernando, que somos os dois primeiros fundadores, depois entrou o Ricardo, que é o terceiro cofundador. A gente falou: pô, a gente sabe mais ou menos como começar esse negócio, final de 18, ali, início de 19. E aí conseguimos um primeiro cheque de investimento anjo, R$160 mil, foi o primeiro cheque anjo que a gente pegou. E aí com esse dinheiro a gente conseguiu lançar o produto, conseguiu começar a tracionar. E aí começou uma trajetória maluca aí de 5 anos, um pouco mais de 5 anos de CNPJ fundado, mas de operação vai dar 5 anos agora em agosto. E muita história para contar, muita coisa para compartilhar. 160 mil, eles falaram, mas eu vi também que você teve uma aporte de 150 milhões. A última rodada foram R$200 milhões. A última rodada, a gente no Series B. O Series A foi 120, e aí a gente teve outras rodadas seed ali que contabilizaram ao todo R$30 milhões. Então... Caminho do unicórnio, hein? Caminho. Então, deixa eu perguntar aqui pro Rodrigo, que deve ter sido armador no basquete. Fui. Né? Nessa altura tem que ser, né? Ele jogava com o Gui. Cadê o Gui? Vamos ver se o Gui, você jogava também, Gui? O que o Gui conta? Vem pra cá, você jogou basquete também? Joguei com o Rodrigo na escola, mas no time ele foi seleção brasileira. Seleção brasileira. Né? Eu joguei federado. Jogou federado? Eu jogava Campeonato do Interior, morava em Campinas. Jogava contra Bauru, Franca e tal. Era Limeira também, era legal. Os grandes jogadores saem dali, dessa tinha 14 anos, era legal pra caramba. Mas eu era ala. Na época até tinha uma certa altura, mas depois seria armador também.
Mas... E o esporte, né? A gente tem sempre algo a contar e o esporte tem sempre algo para ensinar. Você foi para os Estados Unidos, tentou essa bolsa, o que é muito legal, nós tem essas oportunidades, como o Gui falou, seleção brasileira, você foi lá e surge essas oportunidades. Estava pensando aqui, depois você pegou e voltou para cá, Sim. porque não se adaptou lá. Eu morei em Illinois também, que é pertinho de Iowa, frio para lá. Mas é interessante que às vezes quando não dá certo, não adianta a gente insistir, né? A gente identificou, vamos mudar, vamos pivotar. Vamos pivotar. Né? A gente pivota, vem e está aqui o resultado. Então vou aproveitar o nome do teu negócio, né? Conta Simples. Boa. O nome em si, ele com certeza fez toda a diferença. Então eu vou te perguntar, por que Conta Simples fez essa diferença e trouxe todo esse sucesso e toda essa atratividade de capital, de investidores para o teu negócio? Boa, excelente pergunta. Muitas pessoas perguntam, né, de onde vem o nome. A resposta que eu dou é a história que é a verdade. Talvez não é a que todo mundo espera, porque a nossa ideia inicial não chamava Conta Simples. A nossa ideia chamava Banky, B-A-N-K-Y, esse era o nome. Só que quando a gente começou a tracionar, a Via Varejo foi lá e lançou uma conta digital que chamava Banqui, B-A-N-Q-I. E aí, assim, na mesma semana já começaram a fazer propaganda em cima desse nome. E aí até, inclusive, a prima de uma pessoa que já trabalhava na época Bank falou, pô, vocês estão voando, vi que vocês fizeram anúncio na rádio, não sei o quê. Eu falei, aquele negócio, cara, vai dar ruim. Precisamos trocar de nome. E aí, coincidentemente, um dos nossos investidores, que já tinha pegado um cheque naquela época, ele tinha investido numa tese que era parecida com o que a gente estava fazendo, só que esse empreendedor, ele não seguiu adiante com o negócio, devolveu o dinheiro para os investidores, voltou a trabalhar numa empresa que ele trabalhava fora. E aí a gente falei, o Rodrigo Dantas, que fundou a Vind, né, vendeu para o local. Aí eu falei, o Dantas, cara, aquele nome, aquele domínio contasimples.com, daquela tese que você uma vez me explicou, tá disponível ainda ou não? Ele falou, tá com um empreendedor que estava fazendo um negócio, se você quiser eu posso fazer a ponte e ver se ele faz algum negócio. Eu falei, cara, porque a Via Varejo lançou aqui a Banqui, tô desesperado, estamos fazendo tarde inteira aqui brainstorm de nome, que nome que vai colocar, e tem que olhar o domínio, tem que olhar o registro, tem que olhar o NPI, uma série de coisas, e esse domínio, esse nome acho que já tem um encaminhamento, é só ele querer vender. E aí, na época a gente tem dinheiro, né? Eu falei, liguei lá chamava Cássio, eu falei, Cássio, aconteceu isso, você tá disposto a fazer negócio com o nome Conta Simples? Ele falou, cara, o que você tá pensando? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro, eu posso te dar uma participação em troca do nome, a gente assina um mútuo conversível aqui em cima disso e vai. Ele falou, não, faz a sua proposta aí, eu vejo, analiso e vamos. Aí no mesmo dia eu liguei para um advogado, peguei um contrato, mandei, e aí ele topou, assinou, transferimos o nome. E aí a ideia, né, o Conta Simples, a gente sempre teve a ideia e a visão de simplificar o processo financeiro das empresas, de dar acesso a cartões corporativos. A gente focou muito numa jornada de pagamento corporativo através de cartão, então ajudar na gestão das despesas. E esse nome Conta Simples, ele sempre foi muito conectado com essa tese. Então fez total sentido, né? Esse nome Conta Simples poderia ser para uma conta digital, para PF, para PJ, para dependendo de qualquer tipo de produto. Então assim, fez muito sentido. Só que a gente sempre teve um desafio depois, porque a empresa cresceu e expandiu e o nome Conta Simples, ele remete a ele limita muito do que a gente oferece. Porque a gente oferece hoje muito mais que uma conta. A gente oferece um sistema de gestão de despesas corporativas com uma solução de cartões corporativos. E agora a gente está entrando em outros métodos de pagamento e a gente entra numa jornada financeira quase se aproximando de um software. Então, quando o nome Conta Simples no começo foi muito bom, mas hoje ele até é um ponto que a gente limita. Até entrou um novo CMO na empresa e eu falei, cara, a gente tem um desafio aqui de branding, de marca. E eu tenho um dilema entre trocar de nome ou não. Ele falou assim, cara, nome a gente só troca quando tá quebrado. Conta Simples não tá quebrado. É um nome muito bom. É um nome que já tem uma marca, já tem um certo brand awareness no mercado. Mas dá pra gente fortalecer com simbolismos, com uma narrativa, com storytelling que a gente pode reforçar. Então esse é o nosso desafio hoje. A gente conseguir pegar esse nome Conta Simples, que lá de trás foi muito importante para a primeira pernada, e conseguir trazer uma percepção que é muito mais do que isso. Né? E aí, enfim, investimento em marca, investimento em brand, investimento em canal. Mas o nome Conta Simples foi não sei se uma coincidência, não acredito em tanta coincidência, né? Mas foi alguns alinhamentos ali de astros numa fase inicial do negócio que a gente conseguiu pegar esse nome pra gente, né? O Cássio, que foi esse empreendedor que tinha o domínio, ficou muito feliz, obviamente, com a participação lá que ele trocou, né? E estamos aí crescendo agora.
Então, o objetivo inicial era trazer para o público, para o mercado, algo mais fácil, mais simples que as contas tradicionais dos bancos. Exatamente. Esse era o ponto. Tipo guia bolso. Não, a ideia inicial era ser uma conta PJ para a empresa. Para a empresa. Para a empresa, para a PME. Essa era a ideia. A gente fazer o que o Nubank fez, só que só pensando em pessoa Entendi. jurídica. Tinha alguns players lá fora fazendo isso, principalmente na Europa. Tinha a Contu na França, a Tide na Inglaterra. A gente falou, no Brasil não tem ninguém e essa é uma próxima tendência. Só que a hora que a gente entrou nesse mercado de conta PJ, a gente percebeu que não dava para ter uma solução com um diferencial grande se for só numa linha de um UX legal, sem tarifa, um canal digital, um sistema totalmente digitalizado, atendimento no chat ali online. Que o Nubank no começo, o diferencial do Nubank era esse no começo, né? Era desbloquear o cartão pelo app, era você ter um atendimento pelo aplicativo, e a gente falou, não dá para ser para pessoa jurídica, não dá, porque a pessoa jurídica tem muitas outras dores que uma pessoa física não tem, conciliação, gestão, lidar com contabilidade no final do mês, fechar caixa, às vezes a linha de um acesso a crédito. E a pessoa física é um pouco mais simplificada, né? A pessoa jurídica já não. Então a gente teve que no começo escolher qual jornada financeira de uma empresa a gente ia atacar. A gente escolheu atacar a jornada de cartões corporativos e de despesas corporativas. Só que a hora que a gente entrou nessa jornada, a gente percebeu que só a conta não era o suficiente. A gente tinha que trazer software de gestão, ajudar na conciliação, ajudar no centro de custos, ajudar na automação, ajudar... A gente está colocando agora muita coisa de AI também para a parte de insights. Então, isso expandia. Então, aquela ideia inicial de ser só uma conta PJ, ela ficou só um braço. Então, tanto é que hoje se posiciona como uma plataforma financeira que oferece um sistema de gestão com cartões corporativos e que, por trás, tem um banking, tem uma conta digital. Mas a conta é só um enabler da movimentação financeira de toda essa parte da gestão das despesas corporativas. E essa foi a tese que a gente cresceu e explodiu de crescer. Né? Não deixa de ser um super app, né? Não deixa de ser. Um super app. E o legal é que as empresas têm muita dificuldade, por exemplo, para fazer a gestão das suas finanças na área de marketing, principalmente, né? Perfeito. De você investir, por exemplo, no Google Ads, Facebook Ads. Então, assim, porque as pessoas usavam cartão de crédito, que é só por cartão de crédito, e via de regra você não tinha como ter aquilo separado. Então, o que eu sei é que a Conta Simples facilitou a vida das empresas, das organizações, para poderem ter... eu não sabia que era uma grande plataforma que tinha tudo isso. Eu Esse é o não, nosso não desafio tinha hoje, essa esse é o dimensão. desafio, mas Talvez muita gente não saiba ainda não saiba. que a Conta Simples é essa eu potência, né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem clientes desde empresas pequenas que transacionam 20, 30 mil reais em cartão até empresas que transacionam milhões. Só que a empresa que transaciona milhões, ela precisa ter um software um pouco mais robusto que a gente já entrega para conseguir dar suporte. Mas o que você falou está muito correto, Castilho. No começo, a gente pegou muitas empresas que tinham setor de gestão, principalmente de O cara não conseguia fazer porque o cartão dele tem limite. Tem limite e mais do que isso. A empresa começa a crescer e ele não tem um cartão no banco. Ele precisa usar o cartão pessoa física. Eu lembro que eu entrevistei um CTO de uma startup grande, que já era grande na época, e eu falei, como que a empresa faz as despesas do negócio, seja pagamento de cloud, ou pagamento de anúncio online, ou pagamento de software? Eu falei assim, eu vou dar um exemplo. Eu uso o meu cartão pessoal para pagar a cloud da empresa e eu peço reembolso no final do mês. Eu falei, mas cara, e o seu limite? Ela falou, cara, eu me ferro na pessoa física. Mas a gente no banco não consegue ter acesso a cartão. E eu falei, puta, aí tem uma dor muito grande que dá para atacar. Né? Olha que legal, ele Não pegou tinha acesso. exatamente... Não tinha acesso. Pegou nicho. Pegou um nicho. E isso não era uma dor assim, específica de uma pessoa. Era uma dor do setor. Startup começando, às vezes vai lá, levanta 10 milhões de reais em investimento. Aí vai no banco, o banco fala, não, mas você não tem balanço, não tem histórico, eu não posso te dar um cartão de crédito porque eu preciso do seu... Não, mas eu tenho aqui 10 milhões na conta, eu preciso de uma linha de 50 mil por mês. Não, mas eu não consigo te liberar. E aí, a gente, entendendo isso, a gente foi pegando esse público Nicho. e aí foi crescendo. Nicho. Identificou a dor do mercado. Exatamente. A dor. Exatamente. Então, olha, a Conta Simples hoje é uma conta simples e inteligente. E vou aproveitar. E a Conta Simples e o Drex, hein? O Drex vem por aí já. Tem outro nicho aí? Tem outro nicho de Drex, mas dentro do Drex a gente olha muito o Pix ainda. Porque o Pix está muito disseminado nos pagamentos B2C, mas no B2B ainda está começando, mas ainda não. Né? Então a gente tem um produto que a gente já está testando, que a gente está replicando a experiência de um cartão de crédito. Então você tem um limite, você tem uma fatura no final do mês, só que aí você usa o cartão para pagar um fornecedor, ou fazer uma compra online, ou fazer uma despesa de viagem. A gente está usando essa mesma dinâmica de fatura, de limite, só que utilizando o Pix. Então, a gente usa um modelo de crédito que a gente já criou dentro de casa. Então, a empresa vai lá e tem uma aprovação de 100 mil reais de limite no cartão de crédito.
ela pode usar o limite do cartão para fazer um pagamento, só que daí via Pix. E aí a gente tem uma cobrança de um take rate em cima dessa transação e a empresa só paga no final do mês essa fatura, né? E aí a gente vê que o Pix tem vários use cases que o Banco Central está incentivando a criar. Pix parcelado, Pix crédito, Pix cobrança, Pix garantido. Aí tem uma série de features aí do Pix para sair e para ser disseminada, que nos pagamentos B2B a gente entende que vai uma tendência muito forte e que vai acabar substituindo transações de cartão, transações de TED ou pagamentos de boleto, né? Então a gente está vendo o Pix. Aí o Drex é uma outra tendência que a gente olha também. A gente ainda não conseguiu entender quais vão ser os use cases maiores, assim, mais práticos no pagamento B2B. Mas eu brinco, eu falo assim que Brinco não, para mim é a minha visão. O mercado de banking daqui 5 anos vai ser tão diferente do que é hoje, que nem a gente imaginar como era o mundo, por exemplo, antes do smartphone, né? Porque você pega uma junção de fatores que estão evoluindo. Então você tem um regulador com uma intenção muito forte de vários produtos, seja Drex, Pix, Open Finance e outras coisas. Você pega uma tecnologia avançando em uma proporção assim, cavalar de inovação e assim que você olha no olho nu você não consegue perceber. Você olha em 1, 2 anos é fantástico. Acesso à internet, né, da população, acesso a smartphone. Essa combinação toda no mundo financeiro ela é muito poderosa e eu vejo que daqui 5 anos assim, a forma que as empresas vão fazer pagamento, a forma que as empresas estão movimentando dinheiro, ou até pessoa física, eu vejo que vai ser completamente diferente, que a gente vai falar, nossa, como que era o mundo antes disso, né? Tem um tripé que eu uso, né, Castilho, que é o tecnologia, tempo e potência. Cada vez mais tecnologia, cada vez um tempo menor, diferente. Perfeito. E cada vez mais potência também. E uma questão que a gente sempre discute aqui, qual é o limite da capacidade de compreensão da sociedade de toda essa evolução? Que vai gerar um nicho para outros negócios também. O negócio ficou tão dinâmico, tão rápido, com tantas oportunidades, eu preciso simplificar isso e simplicidade. Aí volta de novo. Vamos simplificar a tecnologia que está evoluindo muito rápido, com muita potência, num tempo muito curto. Inclusive, aqui uma notícia do Valor de hoje. Inclusive, o Banco Central jogou para 2025 algumas features que você citou aqui do Pix. Inclusive, vai lançar agora em agosto algumas limitações para diminuir o número de fraudes, que é um outro tópico que a gente sempre traz aqui, questão das fraudes. O que a gente falava aqui antes? O problema do glitch, da disrupção que a gente teve, né, da parada, né, do infortúnio, do sinistro que a gente teve na sexta-feira, com todas aquelas questões envolvendo aquele patchzinho de atualização, que é algo que dentro do contexto aqui sempre preocupa. Então, um patchzinho, uma linha de código, causou simples, né? Prejuízo daquele tamanho. Que tem a ver, inclusive, ele citou aqui, o Rodrigo citou aqui as questões do Banco Central. O Banco Central que também tem sandbox, tem testes, etc. A gente falava de Drex, Smart Contracts, etc. Vai acontecer. Olha quanta coisa a gente não tem para testar, para pensar, para gerar oportunidades. É dessa conta simples e inteligente, né, Castilho? É isso aí. A gente vê, assim, a história do Rodrigo é o que mostra. O que você falou agora dessa revolução e evolução é tão rápida que a gente não consegue acompanhar, mas o resultado disso é bom. E quem tiver de olho nas oportunidades no meio de tudo isso é que vai se sobressair. É o que você fez, me parece. Só para aproveitar, fazer o nosso merchandising aqui, agradecer o Quintão aqui, ó. Chegou aqui, eu tava sentindo aqui. Falta aqui do nosso Smoothie. Olha aqui. Pronto. Delicioso, hein? Boa. E o melhor, isso aqui é saudável. É uma coisa gostosa e saudável. Não tem açúcar, não tem lactose. Vamos compartilhar aqui, comemorar a conta simples. Pronto. Olha aqui. Vou deixar aqui. Pronto, olha, ó. Léo Quintão. Ó, aqui, ó. Nossa, Smoothie, obrigado pelo apoio mais uma vez. Muito bom, hein? Nota 10. Rodrigo, eu queria, né, acho que a dimensão, como é que você está hoje? Se isso não se não tem confidencialidade, Claro. quantos clientes já tem a conta simples? O seu business plan, você está executando, onde ela está hoje e para onde você quer levar a conta simples? Excelente pergunta. A gente hoje opera com em torno de 30 mil CNPJs ativos, movimenta por mês em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então a gente deve terminar esse ano aí próximo de 20 bilhões de reais transacionados na plataforma.
time tem 280 pessoas, crescimento aí nesses últimos 5 anos. E aí você perguntou de business plan, né? E eu costumo brincar que business plan no mundo de startup é muito difícil, né? Não tem, né? Não tem. Eu tô falando de business plan, mas mas eu brinco assim, a gente tem que ter um business plan de uma visão em 5 anos. Sim. A gente tem que ter diretrizes estratégicas numa visão de 1, 2. E tem que ter um acompanhamento operacional tático num weekly basis, assim. Toque de caixa, né? Toque de caixa. E essa ambidestria, essa flexibilidade de gestão no mundo de startup ela é muito complexa, porque em uma reunião eu tô com o time falando de longo prazo, aí de repente eu volto para falar de curtíssimo prazo, aí de repente eu tenho que falar de um médio prazo. Então conseguir saber separar isso é muito importante. Mas nosso modelo de negócio, a gente entende que o nosso diferencial é o software de gestão de despesas corporativas, então a gente foca nesse produto, né? Só que a gente entende que para a gente ter um melhor software e um software mais completo, a gente tem que entrar em todos os payment rails que a gente fala. Então, os payment rails nada mais é do que o cartão, do que o Pix, do que TED, do que pagamento de boleto, do que o Drex, né? Então, vários métodos de pagamento. E tem uma terceira camada, que é a parte de bank, que tem a conta, mas é a parte de serviço financeiro, que a gente também já começa a ofertar crédito. Né? E outros produtos financeiros que pode ser seguro, investimento. Você começa a agregar os serviços de banco mesmo. Exatamente. Então a nossa visão a gente quer trazer uma experiência para as empresas, a gente traz uma experiência para as empresas como um software, mas a gente quer alavancar elas como um banco, né? E ter a propriedade de pagamentos como um sistema financeiro. Então essa combinação é muito poderosa. Então hoje a gente está muito focado na jornada de cartões corporativos, nosso próximo passo é entrar em Pix e dominando todos os payment rails das despesas corporativas de uma empresa, dando cada vez mais software, ou seja, inteligência, controle, automação, descentralização e alavancando com produtos financeiros. Então, essa combinação, eu olho para isso e falo assim, é muito poderoso. Essa é uma empresa que, você falou, o caminho do unicórnio, né, Renato? É o caminho do unicórnio. Né? Você vê, Renato, com 29 anos, ele tem uma empresa que fatura 20 bilhões. Que transaciona 20 bilhões. Transaciona 20 bilhões. É só questão de tempo. Daqui a pouco eu perguntei onde você vai Daqui a chegar. pouco Você vai a gente chegar. é Daqui a isso pouco aí. você vai faturar 20 bilhões. Duas coisas devem acontecer aqui. Vou deixar uma oportunidade para ele agora. E o que deve acontecer, se for da vontade dele, estratégica, etc. Provavelmente daqui a pouco, se é que já não teve, né? Várias propostas, né? De absorção, de venda, etc. Mas isso a gente sabe que é algo mais estratégico, a gente não vai perguntar aqui. Agora, a gente tem um mercado de mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Você estava falando aqui, o teu core, eu estou entendendo, isso aqui é histórico, isso aqui é da essência. Nós advogados, nós somos, acumulamos muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, o advogado, ele tem que gerenciar pessoas, o que já é muito complicado, você não tem uma regra, tem sentimentos, tem personalidade, etc. Você tem que gerenciar um trabalho que é de meio e não é de fim. Então, olha, mas qual é a chance de eu ganhar aquele caso? Né? E aí a gente até coloca muitas vezes a inteligência artificial aqui no meio. É difícil você ter o resultado correto e não vai ter. Né? São pessoas também que vão decidir, mesmo que você tenha alguns sistemas para apoiar isso. E você tem as empresas, os escritórios de advocacia para gerenciar também. Então, trazendo aqui uma circunstância que a gente vive, eu vou até te perguntar qual o tamanho das suas empresas. Quem sabe o Opus Blue não possa ser seu cliente também, mas como a gente testa muita tecnologia em função do direito digital, uma questão que nós temos uma conclusão é que os softwares de gestão existentes hoje, não existem softwares específicos para determinados escritórios. A padronização é muito difícil. Então, você fazer um in-house acaba sendo uma opção, mas também é muito dispendioso. Às vezes tem softwares muito complicados para escritórios pequenos, eles não precisam daquilo, o que pode gerar uma margem, né, de oportunidade para você. Às vezes você tem softwares que são muito simples e que você precisa ter uma customização maior. Então, dentro dessa área jurídica, que eu vejo como um grande potencial, você já tem essa atuação e vou complementar. Qual seria a limitação de tamanho de escritórios para serem seus clientes? Perfeito. Excelente pergunta. Eu acho que tem escritórios, né, de advocacia ou consultorias que a gente olha. Quando a gente pensa no advogado autônomo, vamos dizer, o advogado PJ, que está trabalhando por conta, não é tanto o nosso público, porque esse advogado ele tem mais uma conta para receber e passar e transferir para a pessoa física. Ele não tem a dor de gestão, ele não tem a dor de controlar as despesas, ele não tem, talvez tenha até um certo ponto, mas a gente consegue atender, mas não é onde a gente tem que falar assim, a gente aqui vai ser matador. Agora, quando tem um escritório que já tem ali seus 10, 15 funcionários, alguns sócios, tem despesa de viagem, tem despesa de ferramenta, tem
E aí esse escritório, depois eu quero até entender, depois a gente faz uma conversa aí de bastidor para entender como que vocês estão operando lá. Um beta conta simples. É isso aí, é isso aí, é isso aí. A gente já vai entender que vai ter dor. Porque a gente já pegou escritórios de advocacia, por exemplo, que tinham sócios que tinham que fazer reunião com o cliente, almoço, visita, viagem. E aí tinha só um cartão no escritório, aquele cartão ficava rodando, e aí depois para fechar o financeiro, para prestar a conta, ficava complicado. E aí às vezes o sócio fala, não, então eu pago na pessoa física, depois eu faço um negócio de reembolsar aqui, aí perdi a notinha, não conseguia. E aí o escritório vai crescendo, vai tendo que se profissionalizar, e se esse processo não está bem azeitado, é uma dor que vai ficar a pedra no sapato para sempre. E a gente, assim, essa é a dor que a gente resolve. É nesse caminho, só que a gente consegue resolver através do software, através dos cartões, através, até dependendo do software, se tem um RP que vocês usam já para fazer alguma conciliação, a gente consegue ir para um nível de integração, já simplificar Importante, hein? essa jornada, isso é importante. Vocês customizam em qualquer RP? Eu não falaria que a gente customiza, a gente consegue integrar e se adaptar. Customizar não. Integrar. Porque a customização ela é perigosa a ponto de, às vezes, é que nem você falou, criar algo específico só para uma pessoa, né? Só para um escritório. E esse é o desafio da tecnologia, né? Você conseguir ser escalável e repetitivo. Né? O escalável é você conseguir atender com a mesma estrutura de custo, a mesma estrutura de time, 10, 20, 1.000, 10.000 empresas. E a repetibilidade é você conseguir fazer o mesmo software e atender todo mundo. Né? Então a gente foi para esse caminho. Né? Então, assim, só para nosso público, geralmente empresas que tem, eu gosto de falar que são empresas de 30, 20. No mínimo ali 20 pessoas operando, com uma despesa em cartão ou outras despesas mais de R$20 mil por mês. Então, assim... Daí para cima. A partir dessa faixa, a gente já entende que a gente tem um valor muito grande para atender. E aí vai ter empresas e escritórios e empresas que vão faturar ou que vão transacionar no final do dia, né? 50, 100, 500 mil. Tem cliente que transaciona mais de 1 milhão dentro da conta simples, né? Então, e o legal é que a gente consegue dar tanto uma solução... Nosso cartão é um cartão de crédito, né? E aí tem 2 modelos. É um cartão de crédito tradicional, a empresa recebe uma linha de crédito para operar, paga a fatura no final do mês. E tem outros modelos que a empresa precisa de uma linha adicional do que a gente consegue aprovar. Né? Então, dá para criar um crédito com colateral. Então, a empresa deixa um depósito, a gente libera o limite atrelado a esse depósito e no final do mês esse depósito é utilizado para pagar a fatura. Então, a gente consegue ter uma flexibilidade de atendimento para níveis e níveis de empresa, de faturamento. Então, a gente vem crescendo ali, mas assim, essa dor de ajudar nas despesas, seja de viagem, seja de pagamento de ferramenta, seja de anúncio online, seja um cartão para dar na mão de alguns sócios ou funcionários para visita cliente, a gente resolve e consegue definir teto de gasto, consegue deixar o centro de custos já programado, conciliado. Então, a gente consegue tirar um tempo do financeiro de trabalho manual e trabalho burocrático que... Assim, o financeiro fala que a gente é o herói deles, né? Porque fala assim, pô, você salvou minha vida. Antes era um processo super burocrático, super trabalhoso, confuso, né? Então, só contar essa história que é rápida. Eu lembro que tem um financeiro que a gente foi fazer uma vez uma pesquisa de campo, né? A gente gosta de estar muito próximo dos clientes. E a gente chegou e falou, posso ir no seu escritório, ver como você faz conciliação? Ele, não, pode ir, vem cá. Daí a gente foi lá, falou, abre isso, como que você está fazendo o processo aí com o bancão? Ele falou assim, não, ó, aqui eu pego todas as transações, eu começo a ver no extrato o que foi cada transação, e aí eu vou conciliando. Só que, por exemplo, às vezes tem coisa que eu não sei o que foi, né? Por exemplo, olha isso aqui, essa despesa aqui eu não consigo saber quem que foi. Daí, literalmente, ele fez isso. Ele abriu a porta da sala que a gente estava e falou assim, turma, quem foi que fez uma despesa no Uber, no dia tal? Aí ninguém lembrava, ninguém sabia. Ele falou assim, então essa aqui eu não consigo conciliar porque eu nem sei quem foi. E a gente pegava empresas na média 30%, 25% de transações de despesas que não conseguiam conciliar ou identificar porque não tinha essa gestão, né? A gente a gente vai nesse nervo ali do financeiro. Né? E consegue identificar. Não, consegue. Não só identificar, conciliar e consegue. A gente está indo no nível agora de indo para inteligência, né? Como você falou, a conta simples inteligente. De falar assim, ó, você aumentou em X% suas despesas de viagem nesse mês, você aumentou em X% suas despesas. As métricas. A área tal foi a área que mais gastou no mês passado, o usuário do cartão tal foi a pessoa que mais gastou. Então, assim, você já dá essa gestão e para controlar o financeiro, isso é uma mão na roda, né? E você vê, é uma coisa que... Como é que... Não é que ninguém viu, já tem, né, isso nos bancos, mas não com essa visão, não com esse requinte de entrar propriamente na gestão, né? Exatamente. Isso é a gestão do negócio. E o segmento de advogado, Renato, hoje os escritórios são empresas. Aliás, sempre foram, mas cada vez mais, né? Então você falou que você tem 30 mil CNPJs, mais ou menos, de variados tamanhos. Você acabou de dizer que tem empresas de grande porte, de médio porte. E você ainda não me respondeu. Para onde vocês querem? Para onde vocês vão? Qual que é a sua ideia? Vocês são um banco hoje. Vocês é um banco,
Mas você quer talvez ir para o varejo ou ampliar? Você falou dos serviços, né? Para PJ. Vocês vão também captar pessoa física ou E ó, é o segmento? vou ali? aproveitar, já que estamos chegando no final aqui, já deixar como última colocação aqui, Boa. né? Que já Boa. deu 30 minutos. Você Passou vê? rápido. Ó, Mas que rápido. A riqueza de informações que o Rodrigo trouxe aqui hoje é algo que suscita um novo programa. Fica aí um convite para você voltar. Que tem bastante história para contar aí nessa trajetória. Mas a pergunta de visão, assim, nosso objetivo é se tornar a principal solução de gestão de despesas corporativas no Brasil, né? Então, para se tornar a principal solução, a gente tem que entrar, obviamente, em diferentes verticais de mercado, tem que entrar em outros métodos de pagamento além de cartão. A gente está indo para esse caminho. E cada vez mais trazer esse mundo do software, dando gestão, controle, automação, com o serviço de banco, serviço financeiro, crédito, produtos financeiros. Essa junção a gente entende que é muito poderosa. Então, a gente gera valor como um software, a gente opera como um banco. Essa combinação, o software que tenta ser banco é difícil, o banco que tenta ser software é difícil. A gente já nasceu com essa cabeça, né? Essa combinação. E aí entrar em empresas, assim, a gente só descarta dessa equação o MEI, né? O MEI que a gente sabe, o volume é baixo, não tem a dor de controle. Empresas que estão faturando ali 1 milhão para cima, que já tem uma certa estrutura de gestão, de funcionário, a gente quer dominar, seja uma vertical de empresas de serviço, seja varejo, seja startups, seja empresas do mundo digital, né? A gente começou no mundo digital nas startups, estamos começando cada vez mais a ir para o mundo do serviço. Varejo é um próximo passo, mas a gente olha, tem 10 milhões de CNPJ hoje aí no Brasil, tirando os MEIs, a gente tem 30 mil na base. Então eu falo assim, É só o começo. tem mercado para crescer a rodo aí, então vamos atacar e vamos para cima. Muito bom, Rodrigo. Vai ficar combinado assim que virar unicórnio, outro programa aqui. Outro programa. Combinado. Mas com a velocidade que a coisa foi e vai, é daqui a pouco, né? Parabéns, viu? Parabéns e que seja próspero como já foi, né? Boa. Então- Obrigado, Castilho. Obrigado, Renato. Para quem quiser Alegria. conhecer mais, contasimples.com. Tá lá o site, é isso. Simples. Até o O domínio. domínio é simples. Né? Tá vendo? Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigado, Renato. Obrigado, então. Pessoal, até a próxima. Se Deus quiser, fique bem. Grande abraços digitais nossos. Tchau. Versa Podcast.